Fala galera, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso QAcast, uma iniciativa do time de QA do CID. Então vem com a gente e bora bater um papo de qualidade. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso QAcast e hoje para falar sobre um tema que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é RPA. E comigo aqui hoje, RGB, o seu apresentador mais querido, estão o Léo Nesso e o Vini. E os nossos convidados de hoje são o Guilherme Rinaldi, o Gabriel Jundurian e o Paulo Batista Cassiano, também conhecido como Mr. Potato. Então eu vou pedir para vocês três se apresentarem aí, para o pessoal poder conhecer vocês. Por ordem alfabética, acho que eu vou primeiro. Meu nome, eu sou o Gabriel, mas aqui todo mundo me conhece como Jundurian. Eu sou tester aqui do CID, já tem uns 10 anos, vai fazer uns 10 anos mais ou menos. E eu tô nessa história de RPA aqui desde o comecinho, desde que a gente começou a estudar RPA para implementar aqui na empresa. E estamos nessa até hoje. Beleza, sim, pra mim, eu sou o Guilherme Rinaldi, conhecido mais também como Rinaldi. Eu sou do grupo de teste aqui também do CID e coordenador também do grupo de nosso CID RPA. Trabalhando no CID aqui desde 2016. Eu sou o Paulo, mas falar que eu sou o Paulo aqui é muito estranho. Todo mundo me conhece aqui como Batata. Bom, eu estou aí no time de QA faz um tempinho também, uns 10 anos. E também, quando começamos com essa iniciativa de RPA, eu fui um dos que começou ali a desbravar esse mundo. E é isso aí. Bom, muito bacana, pessoal. Para a gente começar então, como vocês sabem que eu sou uma pessoa que não se dá muito bem com português, tem uma certa dificuldade aí com siglas, só para a gente se ambientar então, se vocês puderem explicar aí para a gente o que é o RPA. Bom, o que é o RPA? O RPA vem da sigla em inglês, né? Robotic Process Automation, e ele é uma tecnologia de software aí. A gente pode até perceber que é um burburinho até que recente, né, sobre o quanto a gente se fala de RPA na atualidade, mas o desenvolvimento do RPA começou, na verdade, ali nos anos 90. E o termo mesmo, RPA, começou a surgir ali no começo dos anos 2000. E o que ele é? O RPA ele é uma tecnologia de software feita para emular a interação humana com vários sistemas de uma maneira mais fácil e simples de ser tanto construída como gerenciada. Tá? E a base dele foram em cima de outras várias tecnologias, como Spin Scraping, que seria a extração de dados, né, da aplicação que tem na tela, outras ferramentas de automação e de gerenciamento, até macros, e também utiliza de inteligência artificial. E o pessoal acredita muito no RPA, então a cada ano que passa aí o investimento e o crescimento do RPA, dá para ver um grande crescimento aí no RPA. Perfeito. Então, como o Batata, o Paulo comentou, né, o RPA ele está aí emulando, né, ou seja, reproduzindo a função de um ser humano, né? E aí acaba surgindo sempre aquela dúvida ali, né? Esse RPA, esse robô, né? Ele está substituindo a mão de obra humana. Nesse caso, ele pode até substituir, ele está substituindo. E como que assim um profissional ele deve encarar isso, né? Com esses robôs que estão surgindo aí. Gabriel, você pode dar um overview aí pra gente disso, por favor? A palavra a se destacar aí na sua pergunta é o pode, se ele pode substituir. Porque essa questão é uma questão que sempre aparece quando alguém fala em automação, né? Ela fica ali esperando só para aparecer e botar uma dúvida na nossa cabeça. Mas a resposta no termo do RPA é sim e não. E por que eu falo isso? Porque o RPA, primeiro, ele foi feito para algumas situações específicas. Tem uma série de características que a gente tem que analisar para ver se a automação dele sequer vale a pena ser feita. Na verdade, como qualquer outra
automação de processo de teste que a gente trabalha. Então, o sim é para isso, porque existem algumas atividades que o robô vai substituir realmente o ser humano, porque ele vai fazer aquilo de uma forma mais eficaz, vai ser mais rápido, a margem de erro dele vai ser muito menor comparada com o ser humano. Inclusive, depois que a gente automatiza algum processo, eu aposto que vão olhar e falar, nossa, é verdade, foi muito bom que a gente fez isso, porque o ganho foi muito grande. E pelo contrário, o não é porque existem algumas tarefas que o robô não vai fazer, seja porque não vale a pena, seja porque o trabalho para desenvolver o robô vai ser muito grande para pouco ganho, vai fazer muita manutenção, ou simplesmente porque não é do escopo do RPA. Isso acontece. Inclusive aqui no time a gente já deparou com essa situação. E no caso de sim, o robô substituir a mão de obra, um detalhe que eu acho que o pessoal tem que pensar é que um dos objetivos do RPA não é substituir a mão de obra, é liberar espaço na agenda das pessoas para fazer outra atividade mais importante. Porque o foco do RPA é basicamente substituir tarefas repetitivas. Então, se você tirar esse tempo que você passa do seu dia fazendo tarefas repetitivas, deixa um robô fazendo, o tempo que você tem livre ali, você pode aproveitar para fazer outras tarefas mais importantes que tinha ali parada no seu backlog, se capacitar, fazer coisas que você não conseguia fazer antes e deixar o robô só cuidar da parte ali repetitiva. E também lembrando que sempre vai ter gente que vai precisar fazer manutenção do robô, gerenciar e tudo mais, então tá abrindo todo um outro campo ali de atuação também. Então é sim e não, na verdade. Tem uma frase que eu não lembro exatamente de onde eu escutei, né? Que o RPA ele não tá aqui para substituir, ele tá ali para libertar, né? E para realizar aquelas tarefas que fazem você se sentir como um robô, né? Então é exatamente isso que o Gabriel comentou. Na prática, vocês acham que isso acontece de fato? Vamos supor que eu tenho aqui 2 funcionários que fazem exclusivamente, ou 80% do tempo, eles fazem tarefa repetitiva. Vocês não acham que corre o risco de, uma vez que o RPA seja implementado, que uma dessas 2 pessoas perca a sua função? Isso não é uma regra, mas vocês não acham que existe esse risco de, na prática, o cara tinha 2 funcionários lá fazendo trabalho repetitivo, a parte repetitiva está sendo feita agora por um robô, e assim, cada empresa vai ter sua estratégia ou sua política em cima disso, mas vocês não acham que vai acontecer casos onde vai haver demissão por conta da ausência desse trabalho repetitivo que vai passar a ser feito pelo robô? O Léo faz pergunta fora do script aí, quebra. Não, é uma pergunta porque, cara, de fato, a resposta que a gente vê em apresentação, dos fornecedores de RPA é essa. Mas na prática eu tenho dúvida, de verdade mesmo. Porque é bonito, né? Vai te libertar para fazer coisas mais importantes. Tá, mas não sei se isso vai acontecer na realidade sempre. Eu acho que vai acontecer casos que o cara vai falar, pô, tinha 2 caras fazendo coisa repetitiva, eu não preciso mais de 2, agora um dá conta. Eu vejo, depende um pouco, acho, do escopo ali do negócio. Mas quando você aumenta ali a eficiência, você vai, assim, aumenta a demanda também. Então você tem um aumento da necessidade de trabalho e também você vai depender também do perfil das pessoas, né? Porque na hora que você tira a pessoa daquela tarefa repetitiva do dia a dia e ela vai ser liberada para trabalhar em outras áreas, ela vai ter que se desenvolver também. Se a pessoa ela não se desenvolver, ela ficar estagnada, aí eu vejo que aí sim você tem esse risco de perda de emprego. Assim. Ele surge como uma promessa de ser uma tecnologia bem revolucionária, né? Inclusive, ele apareceu no Gartner como uma das tecnologias, uma das maiores tendências dentro de tecnologia, então fez bastante barulho. E uma dúvida que surge quando você começa a falar de RPA, automação, já existem hoje outras ferramentas fora da tecnologia de RPA que trabalham com automação de processos.
Então, queria que vocês falassem um pouquinho quais seriam as principais diferenças entre o RPA e as ferramentas que já existem de automação hoje em dia. Bom, eu vou aproveitar para linkar com a sua última pergunta, né, sobre a substituição de uma pessoa e com o comentário que o Rinaldi fez. Bom, uma das grandes propostas do RPA é ser uma ferramenta muito fácil de ser utilizada. Ou seja, ela não tem aquela necessidade grande da pessoa que vai desenvolver aquele processo de automação vindo do background de programação. Então, como o Rinaldi falou, se aquela pessoa correr atrás de se especializar e ver a transformação que está ocorrendo, ela pode falar, poxa, eu tenho vontade de trabalhar com isso. Então ela pode se sair daquele trabalho que ela faz de sempre ser repetitivo e ter essa vontade de começar a automatizar ali também. Então esse é o grande assim, diferencial do RPA com relação às outras ferramentas. Mas assim, o RPA sempre ganha? Não, né? Porque tem algumas coisas, porque o RPA ele foi feito para trabalhar com ações humanas. Então, ele trabalha com tudo que está na sua frente, ou seja, ele trabalha com o front-end das aplicações. Ele tem uma grande facilidade de trabalhar com uma variedade enorme de aplicações, e por isso que às vezes ele, na maioria das vezes, é melhor para automatizar processos burocráticos. Mas, por exemplo, se a gente for ver de alguns processos, por exemplo, que é transferência de quantidades grandes de dados, o RPA pode não valer tanta pena e pode valer a pena mais outro tipo de automação de processo, porque essa outra tipo de automação, ela vai conseguir não trabalhar com o que você está vendo, mas trabalhar ali por trás do programa, dentro do banco de dados e fazer a extração e a manipulação desses dados de uma maneira muito mais rápida e eficiente do que o RPA em si conseguiria, entendeu? Eu acho que é basicamente isso e também que essa facilidade dele, porque as outras ferramentas de automação dependem muito de conhecimento de programação e de um suporte de TI grande. Então, acho que essa seria a principal comparação que a gente poderia fazer com as outras ferramentas aí. Eu só queria adicionar um ponto também que o Batata, é o ponto do Batata, que o RPA, acho que a gente tem que deixar bem claro que ele é uma ferramenta que automatiza processos. Então, se alguém chegar e pensar, eu posso pegar o RPA, eu estou entrando num projeto novo aqui de teste e vou usar o RPA para fazer meu teste, já que ele é uma ferramenta de automação. Só deixar bem claro que não, são duas coisas diferentes. O RPA é para processos e então a gente não consegue fazer switch de teste, criar test case, teste unitário, essas coisas com o RPA. Ele é mais focado na área de processos repetitivos mesmo. Então, só deixando bem claro essa diferença também. Bom, pessoal, vocês estão falando aí de substituir mão de obra humana, não substitui, processo repetitivo, não é processo repetitivo. E é o seguinte, meus camaradas russos. Eu, todas as manhãs aqui, tenho uma atividade que eu faço onde eu tenho que responder um questionário de 15 perguntas. E que a resposta é sempre a mesma, inclusive eu já não aguento mais. E o que eu quero saber de vocês é o seguinte: como que é feita essa análise, por exemplo, que você comentou aí, da automação desses processos? Como que é definido? Como que a gente pode saber quais processos, quais atividades que são candidatos possíveis para essa automação? Então, a gente tem algumas características que, pelo menos a gente aqui internamente no CID usa, porque não adianta você sair pensando, beleza, eu faço isso aqui, eu quero automatizar usando o RPA, vale a pena, eu vou fazer isso. Não, você tem que ter uma série de características aqui que teriam que ser analisadas. A primeira é uma que você já comentou,
se o processo é repetitivo e frequente, se é algo que você faz todo santo dia, toda santa semana, várias vezes por semana, por exemplo. Outro é se o processo leva muito tempo. É um negócio que a gente leva em consideração também. Se ele toma meio dia seu, se ele toma o dia todo, você passa vários dias fazendo. Chance de erro também é algo muito crítico, que é um dos principais ganhos do RPA, né? Dependendo se é um processo repetitivo, você acaba cansando e tua chance de errar, de fazer alguma coisa errada é grande. Então esse é outro ponto. Um negócio também que a gente leva em consideração é o fluxo do processo, o processo que a gente candidata a ser automatizado. Se o fluxo está mapeado, se o fluxo não está mapeado, se os dados que a gente precisa pegar para automatizar o processo estão sempre no mesmo lugar, estão sempre no mesmo formato, porque não adianta muito se automatizar algum processo se cada hora os dados vão estar num lugar diferente, uma hora ele vai estar num PDF, outra hora ele vai estar no Word. Depois você entra num site, o UI do site muda, então tem que ter todo um fluxo certinho mapeado e de preferência que não mude frequentemente, vamos falar assim. E também tem ver se os processos que envolvem algum sistema mais antigo, tipo sistemas que não envolvem API, quer dizer, que não tem API na verdade, de tão antigo que eles são, processos legados. Isso é um negócio que o RPA consegue atacar pelo que o Batata falou, a facilidade de transitar entre sistemas. As principais características que a gente leva em consideração é essa, mas é sempre bom lembrar que a gente precisa fazer uma análise global de todas essas informações. Então precisa priorizar, pensar em retorno de investimento, se compensa automatizar ou não, como estão os dados, tudo isso que eu comentei para ver se vale a pena aquela atividade ser utilizada no RPA ou não. A gente tem que levar em consideração, né, todos esses fatores aí para saber se esses processos são candidatos ou não aí para ser implementado pelo RPA. Mas eu acredito que para isso a gente precisa ter uns papéis aí e algumas funções, né, e papéis para algumas pessoas, para que seja feita essas medições, essas análises, né, para poder, né, começar a fazer essas implementações por RPA. Então aí vem a pergunta, né, quais são esses papéis, né, que a gente tem hoje trabalhando com RPA, que surgiu com RPA, e como funciona, né, esse processo de implementação de fato na prática aí. É bem importante esse ponto, né, que o Gabriel comentou e você questionou agora, de a gente entender, né, que automação, RPA, ele não é só desenvolvimento, né? Tem uma frase bem famosa aí do Bill Gates, que, parafraseando aqui, infelizmente traduzindo, né, e que diz que a automação ali no lugar certo, ela vai maximizar a eficiência, né? Mas se a gente automatizar alguma coisa errada, que o processo não está certo, ou colocar ela no lugar errado, ela vai maximizar a ineficiência. Então a gente tem que realmente cuidar do processo como um todo. Então, começando aí nesse primeiro ponto, né, o processo começa justamente identificando processos candidatos. Então, uma vez, né, que as pessoas conhecem a RPA, a possibilidade, começam a ter ideias, a gente começa a identificar, mas a gente precisa parar, né, e mapear esse processo, como ele é, e para avaliar essas características que o Gabriel mencionou. Aí esse trabalho tanto de conversa, de mapeamento, que é aí de se conversar com a área envolvida, o responsável do processo, esse é um trabalho do papel que a gente tem de business analyst. Então ele que vai mapear o processo e conversar com as áreas e documentar isso. Aí depois dessa análise de como é o processo, né, que a gente chama do as-is, aí se passa, né, para uma segunda fase, que é a análise do to be, como que esse processo pode ser. Aí não é
apenas, né, do desenvolvimento, mas também já propondo otimização de processo, né? A gente não quer automatizar uma coisa que não está legal. Então, às vezes, nesse mapeamento, a gente já percebe muita melhoria possível de processo, né? Por que você usa esse sistema? Ou por que tem essa atividade nesse ponto? Por que não faz ela um pouco mais para frente? Ou, essa segunda verificação é realmente necessária? Ou seja, a gente começa a perceber, né? Na hora que a gente para e conversa e mapeia, já começa a perceber umas inconsistências. Então, a gente já faz essa otimização, conversa com a área, propõe otimizações. E aí, o Business Analyst, em conjunto com aí um outro papel que entre um arquiteto, né, de automação, já vai analisar, né, a viabilidade de se automatizar e já fazendo o design. A gente pode fazer também algum ajuste de processo para ficar mais adequado para a automação, né? De repente, pode ser, muitas vezes, uma melhoria do processo que não era possível manual, ou às vezes alguma simplificação para ficar adequado para ser automatizado. O arquiteto faz esse design e faz também faz as estimativas do esforço que vai levar para implementar, dos recursos também. Esse design, esse mapeamento feito, né, de como vai ser, aí sim o desenvolvedor entra em ação, que vai fazer realmente a implementação de cada um dos fluxos ali a serem automatizados. Aí a gente tem também o papel de analista de teste ali dentro para ajudar o desenvolvedor a validar essa implementação e juntamente aí também com o Business Analyst para fazer o aceite e análise de se essa implementação que foi feita atende realmente esse processo que foi mapeado. E esses são os principais na criação. A gente tem outros também, por exemplo, o gerente de projeto, que isso, na verdade, é um projeto de desenvolvimento, né? Você tem a área, você tem o seu cliente ali, que é a área que vai utilizar o processo, você tem requisitos, você tem um desenvolvedor, você tem que priorizar as atividades, então tem um gerente que vai gerenciar os recursos, o cronograma, vai apoiar em necessidades e negociações com a área. Um outro papel também, um engenheiro de infra, um analista, que vai prover os acessos aos sistemas, configuração dos servidores, contas para o bot, etc. São várias atribuições que ele tem que ter. E um papel muito importante que a gente não pode esquecer, que é de um sponsor, né? Porque quando você quer automatizar, você às vezes vai fazer, né, aumentar a eficiência da empresa, de uma área, até por essa preocupação de vai perder emprego, não vai, de confidencialidade. Então você precisa de alguém que defenda, né, o RPA, a automação, para viabilizar esse contato e fazer o direcionamento de aumento de eficiência da empresa. Então, esses sponsors, esse patrocinador, um superior que apoia a iniciativa é muito importante também, um papel que não pode ser deixado de lado. Bom, e quando a gente fala de RPA, a gente está falando de uma tecnologia, né? E existem vários fornecedores de ferramentas que são utilizadas para a implementação de fato da automação dos processos. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho quais são os principais players desse mercado de ferramentas de RPA. Eu vou citar primeiro as ferramentas que a gente estudou aqui no CID, foram 3. Foram a UiPath, a Automation Anywhere e a Bridge. Delas, a UiPath e o Automation Anywhere, elas estão entre as tops do mercado. Quando você faz alguma pesquisa por relatório, material sobre RPA, elas aparecem com um market share razoável e elas são das mais consolidadas do mercado. E junto com elas, ali completando o pódio, a gente tem a tool que, pelo que eu vi, é a mais velha de RPA, que ela foi criada lá em 2001, que o Batata comentou que o RPA foi mais consolidado lá nos anos 2000, que ela é chamada Blue Prism. Mas como a gente não estudou ela, eu não conseguiria dar maiores detalhes, mas ela está ali no top 3 junto com a UiPath e Automation. E a outra tool que a gente viu, que a gente trabalha atualmente aqui, é a Bridge. Ela chegou por último para a gente, é uma tool da Samsung. Ela ainda não está no mesmo patamar em termos de market share da UiPath Automation Anywhere, mas ela já começou a aparecer assim, em relatórios de market share. Ela tem evoluído bastante nos últimos anos.
E só para comentar um pouquinho da diferença entre elas, eu acho que não cabe aqui citar ponto positivo, ponto negativo de cada uma, até porque a gente não estudou todas, mas eu vou citar mais ou menos os pontos que a gente meio que teria que levar em consideração entre uma tool e outra, que a gente levou aqui internamente para decidir entre uma e outra, que basicamente são as coisas que mudam de uma para outra. Primeiro, eu acho importante destacar a interface de cada uma delas, que algumas têm uma interface um pouquinho mais amigável que as outras, são mais intuitivas, você consegue fazer um ramp, que é o aprendizado mais facilmente. Algumas têm vai ser meio estranho falar isso, mas alguns quadrados com as ações, que são as ações que o RPA faz, e você consegue distinguir bem o que uma ação ou outra faz, ter uma ideia do que aquela ação faz, o que aquela atividade faz. E enquanto outras têm uma interface muito mais parecida com um código, step by step, assim, não tem tanta UI, vamos falar assim. Outra coisa que a gente pode diferenciar é a linguagem de suporte das ferramentas, porque o RPA, embora ele pareça, ele não é totalmente code free. Dependendo do que você quer fazer, você pode precisar um pouquinho de programação ali. Não muito, mas pode ser que você precise, só para fazer um suporte. Até porque desse jeito talvez seja mais rápido fazer a ação que você quer. Então cada ferramenta tem também uma linguagem ali de suporte caso você precise. E aí tem tool que aceita JavaScript, tem algumas que aceitam C#, Visual Basic, tem outras que aceitam até Python. Python é amor. Entrou novo nessa história, mas tem algumas tools que já aceitam Python também. Outra coisa é a velocidade de execução, que essa é bastante importante, que eu acho que não adianta muito você automatizar um processo se você não ganhar tempo com ele, né? Então tem tool que consegue executar os processos mais rápidos que outros, tem essa diferenciação também. E não adianta muito você começar a usar uma tool se você não tiver o treinamento para ela, né? Então, existem treinamentos para cada uma delas, mas pode ser que o treinamento de uma seja mais completo que o treinamento do outro. E você consegue estudar diversos assuntos dentro do RPA, desde fazer tratamento só de mexer numa simples string, até fazer o script todo completo do RPA. Então, existem treinamentos até para os processos, os papéis que o Rinaldi comentou, para ser desde um desenvolvedor até a pessoa que analisa todo o processo e faz todo o planejamento. O treinamento também é uma coisa que diferencia as tools. E beleza, você vai lá, faz o treinamento, mas você ainda tem alguma dúvida de como fazer algo dentro do RPA. Existe também toda uma comunidade do RPA. Existem fóruns que você consegue tirar para solucionar suas dúvidas, que são focados só nisso. Existem comunidades que te ensinam e você consegue se aproveitar muito disso. E também tem algumas ferramentas que você consegue colocar, digamos assim, extensões nelas, plugins. Então a comunidade consegue criar esses plugins para fazer alguma coisa que não está embarcada na tool. Então tem toda uma comunidade por trás, seja fórum para você estudar, para tirar suas dúvidas, seja para criar essas extensões adicionando funcionalidades à ferramenta. E por último, mas não menos importante, é o preço, né? Porque existem tools que você consegue baixar uma licença ali temporária para você usar por alguns meses, meio que para treinar, e depois precisa comprar a licença. Tem outras que você consegue baixar uma versão community, que é para você só usar robô local ali na sua máquina, sem expandir para a empresa toda. Mas se você quiser fazer isso, você tem que, obviamente, pagar por isso. E tem uma central de controle, que é o que a gente fala que é o orquestrador, para fazer isso. Mas esse ponto, o preço, também é uma coisa que diferencia muito entre uma tool e outra. Falei bastante, mas acho que cobri os principais pontos. E eu acho que é legal, só para completar essa lista, seria legal a gente mencionar a WDG, né? Que é uma empresa nacional de São José do Rio Preto, e ela foi recentemente comprada pela IBM. Então, só para
Acho que seria legal mencionar ela. Bom, é muito bacana aí dessas ferramentas que você citou. Você, inclusive, falou uma das dúvidas que eu tinha, que era em relação aos custos da licença. Só que, pessoal, ainda estou com uma dúvida. O Jundurian até falou aí da questão de você ter uma versão community, mas ainda assim você teria esse custo de uma licença. E o que eu queria saber é o seguinte: pense que eu tô numa startup, não tô com um bom financeiro ainda, não tenho investimento suficiente, por exemplo, para comprar uma licença, mesmo que fosse uma community. Existiria alguma outra opção de ferramenta free, até mesmo treinamento que também entraria nessa parte de custos? Existiria alguma outra ferramenta, alguma outra opção que eu pudesse estar utilizando? Existe sim, existe algumas ferramentas free, mas aí você tem que pesar um pouco, porque essas vantagens que o Gabriel mencionou, né, dessa facilidade de uso para quem não tem muita experiência em programação, a existência de treinamento, o suporte na hora que você vai colocar na sua empresa, você tem uma dificuldade ou tem algum problema, a quem você vai recorrer. Então, até esses fóruns, né, que o Gabriel comentou, né, de ter algum guia, algum complemento, algum pedaço de código que vai estar lá no fórum, isso tudo é muito difundido pelas essas ferramentas pagas. Então, na hora que você cai para algumas ferramentas free, você acaba fazendo alguns sacrifícios. Então, é uma coisa que você tem que pesar. O custo aí da licença, né, na hora que você fala de uma ferramenta paga, o RPA não é uma ferramenta única, né? Você tem, na verdade, 3 componentes principais ali, né? Você tem um designer, um orquestrador e um bot, que é o que executa. Então, o custo de cada uma delas, eles são comercializados separados, né? Então, aí você tem que avaliar realmente na sua empresa, né? Quantos designers você vai utilizar, quantos bots vai ser necessários, se você vai utilizar o orquestrador. Então, tem que analisar realmente a adequação, até não dá para falar qual que é mais caro, qual que é mais barato, justamente por isso, né? Você tem que ver a sua necessidade para ver. Em algumas o orquestrador é mais caro, o designer é mais barato, outro designer é mais caro, o orquestrador é mais barato. Então, isso aí tem que se ajustar. Mas, em geral, ali, se você somar todas essas, a licença pode chegar realmente a umas dezenas aí de milhares de dólares. Falando das ferramentas free, né, mais especificamente, como eu disse, né, você acaba tendo alguns sacrifícios, né? Você tem algumas ferramentas ali que vai utilizar uma linha de comando para você fazer as programações, que nem o Tag UI, e outras ali que você pode escrever um script em Gherkin que já chega perto de uma ferramenta de teste, que é o do Robot Framework, que na verdade é uma ferramenta de teste que é utilizada para RPA também. Tem algumas outras gratuitas que são um pouco mais próximas, né, dessas líderes que já tem uma interface legal, mas tem alguma outra limitação, né? Tem uma que chama RoboCorp, que dá algumas horas por mês com execução manual, mas ele vai cobrar para algumas outras funções mais avançadas. E tem outra chamada Taskit, que tem uma interface legal e tem uma ferramenta de record play ali também para facilitar, mas é focado também em execução local, você não consegue escalar usando o orquestrador. Então, se você tem uma experiência de desenvolvimento, está confortável com uma interface não tão amigável, ou que é só um robô standalone na sua máquina, essas opções elas vão te atender, mas você tem que pesar bem ali o que você vai sacrificar em relação a essas ferramentas mais difundidas pagas. E só complementando também, que o Rinaldi mencionou o Robot Framework, eu queria até destacar, ressaltar esse ponto, que o Robot é uma outra tecnologia também que cabe para outro podcast, mas o bom dela é que ela também é quase code free, ela tem uma linguagem bem alto nível assim, e realmente tem uma extensão, uma biblioteca de RPA para o Robot, e também eu acho que seria uma boa para, como ele falou, standalone ali só na máquina dele, e a pessoa não tem muita experiência com codificação até, é uma boa porta de entrada, digamos assim, porque você não precisa muito de codificação, não precisa muito saber código e tal, e você conseguiria desenvolver um robô até que
tranquilo com ela. E para quem também gosta mais de programar, eu sei que existem alguns plugins, umas bibliotecas para Python que simulam também o mouse e clique. Se eu não me engano, chama PyAutoGui, a mais conhecida, assim, que se alguém também quiser adentrar nesse mundo pelo Python, tem essa possibilidade também. Está falando então de um robô, né? Desenvolver um robô, ele vai estar atuando aí como um usuário, simulando aí as ações do usuário dentro do computador. E aí acaba vindo sempre aí uma questão relacionada à segurança, né? Então, a pergunta aí para os nossos convidados seria, né? Simulando um usuário, né? Quais os riscos, né, de segurança que essa automação RPA pode ter? E será que a gente pode dizer que o RPA é seguro de fato ou não? Eu diria que sim, mas como todo processo, como toda automação, a gente tem que ter os devidos cuidados. Que como o RPA mexe com diversos sistemas, a gente navega de um sistema para outro, por exemplo, as chances são grandes da gente acabar mexendo com login e senha, por exemplo, e com dados sensíveis, dados fiscais, financeiros, contábeis e esse tipo de dado. E também sempre tem a questão de quem acessa o robô, quem consegue gerenciar tudo. Qualquer pessoa pode ir lá e rodar o robô, editar o robô, tem sempre essas questões. Então, alguns cuidados que eu imagino que a gente tenha que ter. Em questão de usuário e senha, isso é boa prática até de programação em si. Nunca deixar hard-coded no robô, ou seja, não deixar ele ali no script à vista. O que dá para fazer, o que a gente faz aqui, eu mencionei o orquestrador numa das perguntas que vocês já fizeram antes, que é a central de controle, né, onde a gente gerencia todos os robôs. E tem a opção de lá da gente deixar o usuário e senha numa área específica lá, criptografada, que só acessa essa informação algumas determinadas pessoas. A gente deixa uma pessoa específica com essa permissão e só ela tem acesso a essa parte, aí o robô vai lá e acessa essa info, ele não deixa armazenado no script, então não teria muito problema de a pessoa X está mexendo no robô, tá lá o usuário e senha da pessoa Y. Não correria esse problema, já que essa informação está, digamos assim, na nuvem, né? Vamos falar desse jeito. E falando ainda da parte do orquestrador em questão de acesso, essa é outra parte importante. A gente consegue criar perfil dentro do orquestrador. Então a gente consegue definir, fulano só vai ter acesso a essa parte, ciclano só vai ter acesso a outra parte. Se a gente quer que alguém tenha acesso a só a parte do admin, por exemplo, a gente consegue dar. Se a gente quer que a pessoa, você só vai ter acesso para disparar o robô aqui, você consegue fazer essa permissão específica. Então não corre risco das pessoas verem informações que não devam, ou disparar, por exemplo, um robô por acidente. E sobre as informações sensíveis que eu falei, contábeis, financeiras, eu imagino que isso é um cuidado básico. Por exemplo, se o robô vai usar essa informação está armazenada em algum lugar, não armazenar elas em lugares que todos tenham acesso. Precisa salvar essas informações em algum lugar? Beleza. Mas coloque em algum lugar que só meio restrito, ou read-only, só para consulta, esse tipo de coisa, para que só as pessoas certas tenham acesso e com a permissão correta também. Complementar com o risco também, né, que o RPA, assim, ele é uma coisa que é um processo programado. Então, assim, ele vai fazer da forma que você instruir ele, né, que você programar. Então, um risco, né, que existe que é você, algum erro, né, ele vai tomar muitas ações. Então, ele pode tomar, se você fizer alguma programação inadequada, ele pode fazer lançamentos financeiros inadequados, tomar ações inadequadas com as pessoas. Então, assim, é importante, né, aí boa parte fica no desenvolvimento, né,
ter sempre validações das entradas, por exemplo, que se ele tá se baseando em alguma informação que ele recebe de outro lugar, para tomar ação, é importante ele validar essas entradas e você programar pontos ali de saída também, de notificação, de inconsistência, para ele evitar, né, que eu comentei, né, não magnificar o erro, né, às vezes um erro que seria pontual no processo manual, se ele está automatizado, aquele erro pode expandir. Então, esses pontos de validação são importantes na implementação do RPA. Acho que cabe um depoimento aí, né, que a gente observou com relação à segurança, né? Em um dos processos que a gente estava trabalhando, a gente recebeu, né, uns dados aí que nem o Rinaldi comentou, que vieram errados, né? E aí o robô ele tomou umas ações erradas aí, né? Então, assim, acho que é bem importante que as áreas envolvidas naquele processo tenham bastante ciência de que se chegar um dado errado, o RPA pode cometer uma falha até de segurança, sim. Então é importante que as áreas estejam cientes daqueles dados que elas estão passando para frente ali, né? Bom, eu fico imaginando o gestor de uma empresa, quando ele ouve falar de RPA, e ouve que para automatizar processos repetitivos de uma forma relativamente simples, né? Já vem na cabeça, sair automatizando tudo aqui dentro da empresa. Mas eu queria saber na prática, ele é tão simples de ser implementado, a parte de automação de RPA, além dos custos, né, que o Gabriel já comentou, que não são tão baixos, quais seriam os principais desafios para uma empresa que pretende iniciar a implementação de automação por RPA? Bom, esse daí é um bom ponto para a gente discutir aqui. Como você falou, um dos principais pontos que já foi mencionado aí, que as licenças dos que não são free são bem caras, né? Então, ele vai se deparar ali com um investimento inicial alto, né? E aí, então, ele sempre vai ter aquele choque e talvez ele vai falar, não vale a pena. Mas aí tem que ver que é igual muitos investimentos que a gente faz na vida, né? Que tem que ver em quanto tempo aquele investimento inicial vai se pagar, né? Outro ponto que esse daí acho que é o que a maior dificuldade que você tem quando você começa a implementar, né, uma automação dentro de uma empresa é a resistência do funcionário, né? Porque, como a gente discutiu um pouco antes, o RPA pode substituir o trabalho dessa pessoa, então a hora que ela vê a chegada de um processo que vai automatizar o trabalho dela, até você conseguir convencer e fazer ela entender que aquilo vai ser bom para a empresa e também pode ser bom para ela, então vamos ter aí um atrito e vai ter que ter uma boa conversa para poder convencer essa pessoa, assim, em passar como que é o processo, para a gente poder entender e avançar na construção. Também temos o ponto de que alguém tem que construir, né, o robô. A gente falou aqui que é simples, mas não é simplesmente chegar e sair construindo toda a automação. Então, ou você vai investir em alguém que já está ali dentro da sua empresa, que já tem um conhecimento técnico um pouco melhor, e ele vai se dedicar a estudar a ferramenta. Então, não é só você contratar a licença, né? Você também vai ter que desenvolver, ou você pega alguém, ou você vai precisar contratar pessoas que têm essa skill aí de desenvolvimento para poder desenvolver ali os seus processos, né? Então, eu acredito que esses sejam ali os grandes desafios, né, do começo de um processo, de inicializar o processo de RPA dentro de uma empresa. Seguindo um pouco ainda nessa linha de pergunta que o Léo tinha feito, porque é o seguinte, um gestor, beleza, ele tá ouvindo o nosso podcast, eu acredito que a forma mais fácil de você convencer qualquer pessoa é contando para ela uma experiência sua. Então, como eu sei que a gente tem aqui no CID o primo do Gasparzinho, o nosso querido Sidão, robozinho camarada,
mas eu não conheço muito a fundo a história do RPA no CID. Então eu gostaria que, se possível, que vocês me contassem um pouco mais, inclusive sobre a história do Sidão. Acho que seria bem interessante falar sobre ele. Bom, o CID, né, tem um grande skill, experiência em desenvolvimento de software, né, e também no trabalho de teste de validação, com um time de QA bem grande aqui dentro do Instituto. E esse time de QA, né, tem boa experiência em automação de teste funcional, né, realizada ali na interface, né, do usuário. E, assim, em dado momento a gente percebeu, né, por que a gente não pode aplicar esse conhecimento para automatizar os processos realizados manualmente aí tanto internamente, né, do grupo de QA, como para áreas administrativas. Então, essa iniciativa nasceu ali dentro do grupo de QA. Até por um dos pilares estratégicos aí que a gente tem no CID, né, que é de aumento de eficiência. Então, né, a gente organizou, né, um grupo para estudar, né, a tecnologia do RPA, e a gente iniciou alguns pilotos com trials aí de ferramentas comerciais. A gente pegou alguns processos simples ali dentro do próprio time de QA, né, que foi um dos exemplos, né, a identificação ali de problemas que estavam aguardando a validação, né, do grupo de QA, e verificava que tinha algum problema aguardando, já que já estava há algum tempo, e contatava, né, o tester responsável, mandando um pedido, um lembrete para ele fazer aquela validação. Então, a gente fez, após esses pilotos, né, a gente coletou os resultados, e nesse processo específico a gente viu que reduziu muito o tempo, né, que a média, né, de um bug guardava para ser validado. E a gente escolheu uma ferramenta que mais se adequava à nossa realidade. Então, a gente passou a identificar processos candidatos, aí não apenas dentro do grupo de QA, mas já olhando para o CID, né? E aí a gente elaborou uma proposta mesmo, a diretoria, demonstrando o investimento, né? Já entrando em contato com esses fornecedores para ter o custo, né? Então a gente apresentou para a diretoria qual seria o custo e também o potencial de ganho, né? E qual seria aí o retorno esperado do investimento, dado com esses processos que a gente identificou, já mapeou quanto tempo a gente conseguiria economizar, né? E automatizando. E com essa proposta, né? A gente teve aprovação já no início desse ano, em fevereiro, e que a gente conseguiu então estruturar a nossa operação, né? A gente começou criar oficialmente o nosso Centro de Excelência em RPA, né, que é o COE, eu até falei já essa sigla um tempo atrás, aqui não expliquei o que era, né, o Centro de Excelência em RPA. Então a gente agora tem pessoas alocadas, né, então a gente começou treinando a equipe, definindo, né, os nossos processos, como que a gente seleciona os critérios, né, de analisar os processos, como que a gente prioriza ele, como que a gente gerencia a execução. Então todos esses processos foram definidos. E também de difundir essa iniciativa agora para o resto do CID, que aí passou a também colaborar, né, sugerindo ideias. Então a gente realizou reuniões com as áreas administrativas para conscientizar a necessidade de automação e identificar processos candidatos. Atualmente a gente já tem cerca de 7 processos automatizados dentro do CID, tem uns 3 em implementação, 5 em análises pelos nossos business analysts, e já tem mais 25 aguardando em fila. Então, assim, a gente já caminhou bastante, estamos adquirindo experiência, mas ainda tem uma estrada longa aí para a gente percorrer, muita coisa para automatizar. Quanto mais a gente automatiza, mais a gente enxerga oportunidades de automação, e por isso que o nosso backlog aí não para de crescer. Então, tem tido um resultado bem positivo e feedbacks muito bons aí dentro do CID. Bom, pessoal, então quero agradecer a presença de todos vocês, Rinaldi, João Dorian, Batata, que estiveram aqui como nossos convidados. Também o Vini e o Léo, que estão sempre aqui me ajudando com as perguntas. Para encerrar, eu gostaria de dizer que na próxima, se houver mais um podcast para falar um pouco mais sobre RPA, a gente devia trazer o Sidão, para ele passar um pouco o ponto de vista sobre ser um robô de RPA. E tendo dito isso...
Precisa ver o ponto de vista dele mesmo, concordo. Precisa ver o ponto de vista dele. Tem que ver como é que é pra ele, se ele tá feliz, se ele não tá feliz. Então, tendo dito isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês que ouviram até aqui. Espero que a gente possa ter tirado algumas das dúvidas que vocês tivessem sobre esse tema, que é RPA. Muito obrigado a todos e até a próxima. Você ouviu ao QA Cast, o podcast de QA Test.